Você sabia que você precisa treinar bem menos do que você acha, do que você precisa para você evoluir na corrida, para você conseguir correr melhor, até para você começar a correr do jeito certo? É disso que eu vou falar hoje, da live com o título de Treine Menos, Corra Mais, né? Como você pode evoluir na corrida, né? Treinando muito menos do que você imagina que deve ser treinado, que pode ser treinado, tá bom? Vamos lá, meu nome é Daniel Oliver, estou aqui no escritório da corrida, que é onde a gente conversa sobre corrida, sobre como melhorar na corrida, né? Onde eu compartilho aqui meus conhecimentos. Sou treinador de corrida aí já faz 10 anos e minha missão é compartilhar conhecimento, é melhorar, né, a vida das pessoas através da corrida, essa transformação através da corrida. E muita gente acredita no fato que para evoluir na corrida tem que correr bastante, tem que correr muito, tem que correr rápido, tem que fazer um treino sem caminhar, né? Muita gente acredita que para evoluir tem que correr bastante, mas na verdade nem sempre, né? Nem sempre. Muita gente acaba pegando como espelho pessoas que correm muito e acreditam que para elas conseguirem melhorar na corrida, elas têm que fazer as mesmas coisas. Na verdade, depende muito de pessoa para pessoa, de nível para nível, tá bom? E é isso que eu vou explicar aqui, beleza? Seja muito bem-vindo quem tá ao vivo, tá ali o JC Corredor, tudo bem, JC? Vamos lá, vamos começar esse bate-papo sobre como evoluir na corrida treinando menos do que você pensa, tá? Bom, primeiro, vamos conversar sobre como funciona o treinamento, né? E para quem que é o treinamento e qual o jeito certo, correto, né? O jeito certo, correto. Qual o jeito correto do treinamento para cada tipo de pessoa e para cada momento, né? Para cada condicionamento dessa pessoa. Hoje, a maioria das pessoas, elas são que correm, né? Elas estão num nível assim que elas são muito mais amadoras, né? Elas não são profissionais. Profissionais a gente considera aqueles corredores que correm para ganhar dinheiro, que correm provas muito rápidas, né? Por exemplo, maratona, 10 quilômetros, essas provas aí em Olimpíada e tal, né? Agora, amadores correm mais para quê? Correm mais pro seu próprio prazer, também para bater tempo na corrida, mas não é aquela pessoa que vai ganhar a corrida, não é aquela pessoa que tem como objetivo viver da corrida, né? E a maioria de nós, amadores na corrida, não tem o que eu chamo de uma base de treinamento, de uma estrutura, tá? Como a corrida muitas vezes não é uma prioridade, né? A gente tem tantas outras coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, cuidar da família, tem que estudar, tem que fazer tantas outras tarefas. A corrida muitas vezes tá em segundo, terceiro, quarto plano e tá totalmente normal isso, tá bom? O que deve ser feito, né? Uma base de treinamento, uma estrutura para você conseguir aguentar o treinamento, para você conseguir treinar cada vez melhor, né? E o maior erro das pessoas é o seguinte: é treinar bastante, é começar a treinar, a correr todo dia, correr 4 vezes na semana, 4, 5, 6 vezes na semana, querer fazer bastante ou até correr rápido, sem ter criado uma base de treinamento. E essa base de treinamento de corrida que eu vou falar para vocês aqui agora, tá bom? Independentemente se você é uma pessoa que é iniciante, que está começando a correr agora, ou se você é uma pessoa que já corre há mais tempo, você precisa do quê? De uma base. Se você tem mais condicionamento, menos condicionamento, tá bom? E como funciona essa base? Vamos falar em frequência de treinamento, em vezes por semana de treinamento. A pessoa ela tem que começar fazendo 3 vezes por semana a corrida. Apenas 3 vezes por semana, tá? E ela tem que continuar nisso pelo menos num período de um ano treinando 3 vezes na semana. O que acontece se a pessoa começa a correr mais, né? Antes de um ano aí de corrida, ela corre 4, às vezes 5 vezes na semana. Pode acontecer várias coisas, mas uma das coisas que mais acontece é o quê? É a pessoa ela não conseguir evoluir muito. Por quê? Porque acontece o seguinte: o corpo, quando ele já começa fazendo bastante, a corrida propriamente dita, a corrida, como que a gente evolui na corrida? Só para eu explicar melhor, como é que a gente evolui na corrida?
a gente faz um treino, por exemplo, hoje é sábado, fez um treino hoje. O corpo, ele gastou energia, tá? O corpo, ele precisa recuperar depois desse gasto de energia, ele usou a musculatura, ele usou o sistema cardiovascular, ou seja, o corpo, ele gastou bastante força, ele usou muita força, ele gastou bastante energia, ele utilizou das substâncias que o corpo tinha ali reservada, né, tanto de carboidrato, de gordura, ele fez microinflamações na musculatura, né, para que na hora da produção de força, né, o corpo ele contrai a musculatura e o que acontece nesse momento? A musculatura muito contraída, ela faz micro lesões ali, tá bom? E o que deve ser feito depois de um treino de corrida? Deve ser feito o seguinte, deve-se dar o descanso e fazer a alimentação. Para quê? Para recuperar da energia que foi gasta. Tá? A energia que foi gasta no treino, ela se recupera através de descanso, tá? Ela se recupera através da alimentação, para você recuperar o que você gastou em termos de substância energética para correr. E também, né, a parte do descanso, ela vai recuperar junto com a alimentação, ela vai recuperar a tua musculatura, as microlesões que foram feitas aí no seu corpo, tá bom? Então, isso é necessário, esse descanso, essa alimentação pós-treino. E para uma pessoa que é amadora, que é iniciante, né, que ainda não está tão acostumado com a corrida ou não está evoluindo com a corrida, precisa de ser esse descanso de um dia completo até 2 dias, tá? Então, por exemplo, como que eu posso dizer aqui? Você treinou no sábado, amanhã, domingo, não é para correr. Tem que daí treinar na segunda ou na terça-feira, para o corpo ele ter tempo de recuperar, porque daí na segunda-feira ou na terça o teu corpo vai estar mais forte, porque ele recuperou por completo, tá? E você vai conseguir correr melhor, você vai ter uma evolução já, assim, tipo, em 2 dias. Agora, o que acontece quando você treinou hoje no sábado e você treina no domingo, amanhã? Acontece que o corpo ele não recuperou por completo, ele não estocou as substâncias energéticas que ele deveria ter estocado, as microlesões na musculatura elas não foram totalmente recuperadas e você correndo amanhã, você corre mais fraca, tá? Acaba correndo mais fraco. O que acontece? Você ficou um pouco mais fraco, né? Você vai correr no dia que está mais fraco, você vai ficar mais fraco ainda no outro dia. Então, não tem uma evolução nesse você correr um dia após o outro, tá? Então, por isso, o ideal de uma frequência semanal ser 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Ela vai ser sempre a ideal? Não vai ser sempre a ideal. Você vai construir essa base de treinamento, tá? 3 vezes na semana, correndo durante um ano todo. Um ano todo fazendo isso, tá? 3 vezes na semana, correndo, porque você vai conseguir perceber uma evolução muito maior no seu corpo se você... muito maior se você estiver correndo 4, 5 vezes na semana, tá? Por quê? Porque 4 a 5 vezes na semana a recuperação é menor, você acaba correndo cansado, acaba correndo cansada, acaba correndo com o corpo ainda não recuperado e a evolução ela acaba sendo menor. Ela ainda acontece, mas ela acaba sendo menor. Agora, treinando menos, você consegue evoluir mais. Só que por que eu falei essa questão de um ano fazendo isso? Porque chega um momento que 3 vezes o teu corpo ele se acostumou com aquilo, ele já começa a recuperar mais rápido, começa a recuperar mais fácil. Você dentro de um ano você ganhou muito condicionamento, tá bom? E o teu corpo tem um poder muito maior de recuperação. Aí a partir desse momento você já pode começar a colocar 4 vezes por semana treinamento, tá? 4 vezes por semana você pode correr. A partir de um ano fazendo 3 vezes por semana, tá bom? 4 vezes por semana é um momento... É quando você pode já colocar essa frequência semanal e o corpo vai recuperar bem, o corpo vai conseguir responder bem a esse treinamento e você vai conseguir evoluir mais. Depois de 6 meses já dá para colocar 5 vezes na semana, depois aí mais 6 vezes na semana. Claro, depende dos teus objetivos, tá bom? Mas aqui onde estão os maiores erros? É a pessoa que, por exemplo, ela está querendo voltar a correr agora, né? Ou ela já corre e ela quer dar uma acelerada na corrida, ela quer dar uma evoluída rápida. Tá, vou correr mais vezes por semana. Já tá errado.
Porque vai correr mais cansado, vai se frustrar aí, tá bom? Você conseguiu entender? Você que está do outro lado, conseguiu entender a explicação do que porquê? Se você ainda não criou uma base sólida de treinamento, que ela é a longo prazo, né? Praticamente um ano você correndo 3 vezes por semana. Você querer aumentar antes disso, você está dando um tiro no pé? Você acaba querendo acelerar, evoluir mais, mas você acaba não evoluindo mais? Eu estou falando em vezes por semana, mas onde que está o outro grande erro da não evolução na corrida que a maioria comete? É o treinar mais rápido do que se deveria, é o se cansar demais nos treinos, tá bom? A pessoa ela tem que construir uma base sólida até de treinamento mais leve dentro de um ano, tá, de treinamento. A maioria não faz isso. Consegue evoluir? Consegue, mas está deixando muito espaço de melhora nesse tempo que está treinando, mas não está treinando da maneira mais eficiente possível, tá bom? Então a questão que eu queria trazer aqui é o quê? É você refletir na quantidade de vezes por semana que você está correndo, né? Se você quiser colocar aqui nos comentários quantas vezes por semana você corre, vamos bater um papo sobre você, tá bom? Pra gente ir falando aí, que daí fica mais legal essa live para você que está assistindo ao vivo agora comigo, né? Mas também essa questão das vezes por semana, né, que eu falei, é interessante você saber isso e ter na tua mentalidade isso. Você ter na tua cabeça isso, tá bom? Porque muitas vezes você ainda não tá nisso de treinar 3 vezes por semana, você tá treinando menos, mas para quando você começar realmente um treinamento, você pensar, opa, é dessa maneira. Claro que não é só a frequência semanal, tem a intensidade, que eu já falei um pouco, como que você vai correr, o tipo de treino, mas só que não importa o tipo de treino, se você fizer mais que 3 vezes na semana, sem ter uma base de treinamento, que eu falei, né, que é fazendo 3 vezes por semana durante um ano, você vai ter uma chance aí de não evoluir tanto, de gastar de mais energia, de ter lesão no meio do caminho, sabe, de desistir também, porque você gasta muita energia, tanto física quanto mental, acaba não vendo tanto resultado e acaba parando, porque não se anima, tá? Conseguiu entender? Legal. Como é que tá aí do outro lado? Temos algumas perguntas. Se tiver perguntas sobre o tema que eu tô falando aqui, pode mandar. Se tiver perguntas sobre qualquer outro tema de corrida, vai mandando aqui e vamos batendo um papo, tá bom? Quantas vezes por semana você corre? Manda aqui. Você geralmente corre o mesmo tanto de dias por semana ou acaba variando? Vamos conversar, não tá errado, tá bom? O que eu tô falando aqui é a maneira mais eficiente, é a maneira que eu tô querendo aqui pra te educar na corrida, né? Para você começar a fazer o mais eficiente, né? Se você ainda não faz, mas para você ter mais resultado, tá bom? Para você conseguir alcançar coisas com a corrida melhor, para você conseguir uma evolução melhor na corrida, para você conseguir, como que eu posso te falar aqui? Ter mais prazer na corrida, né? Aproveitar mais essa prática que é muito legal. Muita gente, mas eu amo correr, quero correr todo dia e tal. Beleza, isso é ótimo. Só que saiba que você correndo todo dia sem ter uma base de treinamento e de pelo menos uns 2, 3 anos correndo menos, evoluindo e tal, você não vai evoluir, você só vai ter o prazer de correr todo dia, mas você não vai enxergar resultados na sua saúde, enxergar resultados nos seus tempos. Então tem que tomar esse cuidado. Primeiro é saber o porquê, né? O porquê que você corre, qual que é o teu objetivo, o porquê que você tá colocando o seu tênis, tá colocando sua roupa de exercício, tá fazendo os treinos que eles cansam. Os treinos não são fáceis, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Então, qual é o real motivo de você correr? Então, é muito interessante você ter muito claro isso. Por que que você corre, tá? Porque daí a gente tem uma direção, né? Pode ter várias direções, né? Mas quando se tem uma é melhor. Mas é interessante que você tenha uma direção. Por que que você corre? Porque aí a gente vai direcionar os seus esforços, os seus treinos, como que vai ser, para alcançar o porquê que você corre, tá bom? Porque não faz sentido você correr por correr, porque você vai acabar indo para um lado que você nem sabe para onde está indo, né? Muitas vezes daí vai se machucar, sabe? Não faz muito sentido. Agora, quando você sabe o porquê que você corre, o que que você quer alcançar,
é o ponto de partida para ir para o como, tá? Como que eu vou atingir isso? Então você tem que ter muito isso, não tem que ser só o porquê. Muita gente tem o porquê, eu corro porque eu quero emagrecer, eu corro porque eu quero fazer a São Silvestre, eu corro porque eu quero fazer uma maratona. E simplesmente sai correr. Sai correr. Tá, mas quem diz que só o fato de você sair e correr vai te fazer chegar naquilo que você quer alcançar? Não é assim. A corrida é uma ciência. A corrida, ela tem exatamente o que deve ser feito para você alcançar aquilo que você deseja. E cada objetivo tem uma maneira diferente de você alcançar. E cada pessoa tem um jeito diferente de alcançar o mesmo objetivo, tá? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina o treinamento da corrida. Para vocês terem noção, todos esses livros aqui, ó, são só sobre corrida. Então, tem que estudar. E eu vou falar a verdade, sou treinador, mas ainda não tenho 100% de certeza em todos os treinamentos. A cada dia eu vou aprendendo, a cada dia eu fico melhor com a experiência dos meus alunos, com a minha experiência correndo. Imagina quem não estuda, não fez faculdade de educação física, quem não fez curso de corrida, sabe? É muito difícil você saber. Então, por isso que é muito importante você ter a orientação de como, né, fazer para você alcançar aquilo que você quer com a corrida, tá? Como é que tá aí, pessoal? Comenta aí se você tiver alguma pergunta sobre corrida, alguma pergunta sobre essa quantidade semanal de vezes aí, né, que você corre na semana ideal, que é o tema da live, que eu já falei bastante, já expliquei o motivo, né, da quantidade de vezes que você tem que correr para você evoluir, que é muito menos do que você imagina. Que mais que eu posso colocar aqui? Mas eu estava falando muito o porquê, o como, né? Então, como você tem que ter uma orientação. Você tem que ter uma orientação. Pode ser uma orientação aqui, eu estou te dando uma orientação, ela não é uma orientação individual, não estou dando uma receita de bolo, ó, faz isso e você vai evoluir na corrida. Mas eu estou te dando um direcionamento. Você vai ser, 3 vezes por semana, é uma base de treinamento, eu ainda não fiz uma base de treinamento, eu preciso começar aqui. Então você já tem uma ideia, né? Se você começar a seguir uma ideia que vai te levar para a direção que você deseja, já é um bom começo, não é? Do que, mas eu não tenho dinheiro para ter treinador e tal. Então, vá buscando o máximo de informação que você consegue, vai juntando e vá aplicando isso. A Pri Andrade mandou um comentário aqui. Obrigado pelo comentário, Pri. Vamos ver. Estava correndo de qualquer jeito e sozinha, todos os dias. Inevitavelmente veio a dor no quadril. Exatamente isso que acontece. Por quê? Provavelmente você um dia começou a correr, né, Pri? Você começou a correr nesse determinado dia e o corpo ele não estava preparado para correr todos os dias. E o que o corpo não estava preparado? Tanto a questão de condicionamento cardiorrespiratório, tá? E também toda a parte muscular, de articulação, de ligamento, né? E por que veio a dor no quadril? Porque foi muito impacto num corpo que ele não estava ainda com uma base, ele não estava ainda preparado para correr todos os dias. E o fato de correr todos os dias, vamos voltar naquilo, no porquê que você começou a correr, né? Por que você está correndo? E daí, beleza, a tua direção é essa. E daí você foi no como. No teu como, provavelmente sozinha, você imaginou, tenho que correr todos os dias para alcançar isso. Só que não era isso. Por isso a importância do quê? De você buscar informação, de você buscar conhecimento para você acertar esse como você vai chegar naquilo que você deseja. Porque quando a gente apenas especula, a gente pensa muito pela intuição, né? Para correr, seja lá para emagrecer, para atingir qualquer resultado legal na corrida, eu tenho que correr todo dia, eu tenho que correr bastante e tal. Faz sentido. Faz sentido para quem é muito bem treinado, para quem já corre uns 2, 3 anos de maneira correta. Agora, para quem ainda não tem uma base muito boa de treinamento, para quem ainda não é muito realmente atlético, tem um preparo muito bom, correr todo dia não é o ideal, porque o corpo ele não é preparado para isso. Você tem que preparar o corpo para isso. E não preparando o corpo para isso, dá lesão no quadril, dá lesão no joelho, lesão no pé, dá tudo que é tipo de dor, né? Então, exatamente isso, Pri, é isso que acontece. E você agora melhorou,
Começou a treinar corretamente? Como é que é? Se quiser contar aqui, pode contar. Espero que tenha um final feliz essa história. Tá bom? Mas é exatamente isso. E assim, ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer começar a correr e ter que parar. Ninguém quer. Né? Quando você começa algo, quando você planeja algo, né? E sempre o planejamento de correr é um planejamento muito especial, porque você está pensando em algo para você está pensando ou no teu emagrecimento, ou no seu bem-estar, na tua saúde, em um desafio. Então são coisas muito grandes, são coisas muito boas, muito legais. Falhar nesse processo é muito triste. Por quê? Não é só a parte de se frustrar, que é muito ruim se frustrar, né? Eu odeio me frustrar. Mas é também se lesionar, é você ganhar uma lesão no quadril que pode te fazer você não conseguir trabalhar direito porque você está com dor no quadril, está com dor nas costas, você não conseguir, por exemplo, dar uma caminhada porque vai te doer, porque você fez do jeito que você achava que era, mas na verdade não era. Você foi com todas as boas intenções, vou começar a correr e tal, vou que vou, só que não fez do jeito mais eficiente e acabou tendo uma lesão e tudo. Por isso a importância de você pegar esses ensinamentos, né, que eu estou trazendo aqui, você ter uma orientação profissional na corrida para você alcançar aquilo que você deseja, né? Aquele troféu ali, aquela medalha, né? Olha o tanto de troféu, o tanto de medalha. Não é do nada que a gente alcança isso. Isso não representa nada. Na verdade, a corrida representa muito mais para mim do que troféus, medalhas, essas coisas assim. Isso é apenas consequência da corrida assim, que a gente faz. Mas acho que tudo que a gente quer é ter certo conforto, é ter felicidade. E para isso a gente tem que evitar tudo de ruim que possa acontecer no meio do caminho. Por isso que a gente precisa ter informação, a gente precisa, o que eu chamo de correr inteligente. Correr muito mais com a cabeça do que com o coração. E eu vou colocar aqui, eu tenho uma aluna que nossa, corre muito bem mesmo. E ela teve aí uns momentos, aí já fazem uns 2 meses, ela tá com umas dores no pé, e daí teve um problema com varizes e tal, e assim, impediu ela do quê? De continuar no treinamento. Então ela parou de correr, correu menos, né, quando não doía, e esse fim de semana ela estava inscrita para uma meia maratona. Uma meia maratona. Para quem não sabe o que é uma meia maratona, são 21 quilômetros. Só que ela não está preparada para esses 21 quilômetros, porque faz aí 2 meses ou mais que ela não está conseguindo treinar direito, né? E assim, ela cogitou, a gente conversou, ela ia fazer os 10 quilômetros dessa prova, né? 10 quilômetros eu sei que ela aguenta, eu acompanho ela, mesmo ela não estando fisicamente bem, 10 quilômetros para ela não ia ser ruim, o corpo ia aceitar muito bem. Só que daí um dia antes, ontem, né, a prova é hoje de 10 km, amanhã é o 21, mas ontem ela mandou mensagem, vou fazer o 21 lá e tal, o que você acha? Deu, peraí, o que vai acontecer se você fizer o 21? O corpo não está preparado para esse 21, tá? O que pode acontecer? Pode aumentar a sua dor, pode a tua lesão piorar, né, aumentar a dor, lesão piorar, quase a mesma coisa. E daí, consequência, acaba desanimando, acaba não dando vontade de treinar porque sobrecarregou demais. Mas eu falei, também pode ser que não aconteça nada disso, né? Mas o risco de acontecer algo ruim é maior, porque você vai estar excedendo um pouco dos limites do que é para ser feito agora. Ela é uma pessoa que age muito na emoção, né, e tal, e é claro que ela quer fazer o 21 porque é mais e tal. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa um pouco mais racional agora. Corre os 10, o risco é menor, a chance de você não ter dor é muito grande. Agora, se fazer o 21, a chance de ter dor é muito enorme, é muito grande, né? Se correr demais. Então, vamos pensar mais pra frente. Vamos pensar na tua saúde, no teu bem-estar, no teu corpo, em você conseguir dar continuidade nos treinos, porque 21 quilômetros tem vários por aí. Não precisa ser agora que você não está tão preparada. Ela não, beleza, vou para os 10 e tal. Para você ver que muitas vezes a gente toma uma atitude muito na emoção e quando a gente está sozinho, sem orientação, eu mesmo já fiz isso. Eu comecei a correr tudo errado. Para quem vê aí meu TBT
que eu fiz na quinta-feira, eu fiz uma ultramaratona de montanha antes de fazer minha primeira maratona. E sem muito preparo. Por isso que o que aconteceu? Num período de 2 anos eu corri tudo errado, quando eu comecei a correr, né? E eu fiquei 1 ano sem poder correr, por causa de dor no joelho e tudo. E foi horrível ficar sem poder correr. Mas pelas consequências, né? Foram as consequências de eu ter feito muita coisa sem orientação. Muita coisa sem pensar direito, muito na emoção. E a corrida é emoção, mas também é cabeça, tá? É cabeça. Você tem que fazer primeiro, pensar racionalmente e depois fazer o que é racional com o coração, né? Por exemplo, dessa minha aluna que vai fazer 10 km, faça o 10 km com o coração, mas agora é o que está preparado para fazer 10 km. Fazer o 21 não está preparado, então não adianta nem coração isso, porque pode ter consequências aí piores. Vamos ver, a Pri mandou mais comentários aqui. Falou tudo, iniciante, louca para perder peso. Meus objetivos foram atingidos, mas a dica da Morgana foram simples e boa. Alternar, pois corria somente em um local sentido horário. Bom, vamos lá, vamos destrinchar esse teu comentário. Realmente, quando a pessoa iniciante é louca para perder peso, correr todo dia ajuda sim a perder peso. Por quê? Porque você vai gastar mais calorias do que provavelmente vai ingerir, você está gastando caloria, faz total sentido você correr todo dia. Porém, se o corpo não está preparado, iniciante, está acima do peso, o corpo não está preparado para correr todo dia. Correr todo dia vai fazer emagrecer, mas se o corpo não está preparado para correr todo dia, não dá para correr todo dia. Tem que correr menos, tem que começar de leve, tá? O que é intuitivo, que a gente tem que fazer todo dia, não é o correto. Por quê? Pode ter consequências, né? Vai perder peso, mas vai ganhar uma lesão. Vai poder, às vezes, não correr mais lá pra frente, né? Você fica limitado de fazer outras coisas, né? E o que você falou ali, alternar também, né? Corria só no sentido horário. Isso aí pode dar lesão no quadril, porque daí você está fazendo um circuito pequeno, só sentido horário, pra mim é desse lado. Você compensa muito mais um lado que o outro, né? Então, por isso que é muito bom ter orientação, né? Tomando um cafezinho aqui, já tá quase frio. Mas vamos lá. Descobri que a corrida faz muito bem para minha mente. A perda de peso foi consequência. Ótimo. Estava viciado em correr escutando música. Tive que parar e prestar atenção na pisada. Exatamente. A corrida faz muito bem para a mente. Acho que é uma coisa que você escreveu aí que faz muito sentido. A corrida ela faz muito bem para a mente mesmo. Na minha opinião, as pessoas que correm, elas conseguem pensar melhor. Não que correm, mas que fazem exercício, tá? A liberação de hormônio, não só essa parte hormonal, ela ajuda muito a gente pensar melhor, mas também a sensação de dever cumprido, a sensação que todo mundo sabe que precisa de exercício, só que a maioria das pessoas não fazem. Inconscientemente elas carregam um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa traz com que essa pessoa ela seja mais negativa, ela tenha pensamentos mais negativos durante o dia, ela seja uma pessoa mais reclamona, uma pessoa mais para baixo quando ela não faz exercício. Porque inconscientemente, eu tô falando certo? Eu tô falando tudo errado já. Ela sabe que ela tá devendo para ela mesma, tá? Ela não tá satisfeita quando ela olha pro espelho. Ela, com os exames de sangue, se ela estiver fazendo, né? Às vezes não tá fazendo, nem sabe o que tá acontecendo no corpo, não tá normal. Só que daí deixa pra lá, não faz exercício. Mas lá no fundo ela sabe que está errando, que não está treinando, que não está fazendo a alimentação correta e tal. Então é sempre esse sentimento de culpa que fica ali na mente da pessoa, fica culpando, como é que se fala hoje? Fica alugando um apartamento aqui, né? Um sobrado dentro da cabeça da pessoa. E fica o tempo todo. Se a pessoa tem essa pendência, ela tem muita dificuldade de ter um dia bom, de conquistar outras coisas também. Por quê? Porque o principal, que é o corpo dela, ela não está cuidando. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso, nessa questão da mente faz muito sentido. Estava viciada em correr escutando música, tive que parar para prestar atenção na pisada. Também, né? Essa consciência da tua postura, da tua pisada, ela é muito importante. Ela é muito importante porque a cada passo que a gente dá na corrida, o corpo sofre um impacto. E dependendo de como você pisa, você está impactando
o corpo de uma maneira não tão boa. Você está sobrecarregando a articulação, está sobrecarregando a parte óssea. E se você fizer uma pisada mais correta, você utiliza muito mais a tua musculatura. E utilizando muito mais a tua musculatura, você consegue correr melhor, tá? Então, por isso que muitas vezes o correr distraído é legal, mas você também tem que... Porque você consegue correr mais, tá? Eu adoro correr escutando música, que me faz correr mais longe, mais tempo, né? É super gostoso, mas também tem que ter uma consciência de como você está correndo, da tua pisada, da tua postura, né? Por exemplo, você vai fazer musculação na academia. Você tem a postura correta de cada exercício, porque se executar somente da maneira que você acha que é, muitas vezes você vai estar sobrecarregando outras partes e vai estar gerando uma lesão. Na corrida é a mesma coisa, tá? Correr é uma coisa natural do ser humano. Qualquer pessoa consegue correr. Só que o porquê que a maioria das pessoas não correm do jeito certo? Vocês sabem me dizer? Se é algo natural, por que a maioria não corre do jeito certo? Quem acertar, eu vou dar um prêmio. Você tem que falar rápido. Quem acertar, eu vou dar um prêmio. Por que a maioria das pessoas não correm do jeito certo? A postura, a pisada, não é a mais correta possível. Não é mais correta, né? Não é mais eficiente. Por quê? Você sabe? Eu vou responder então. Então tá, ó. Acabou o prêmio, ninguém me respondeu ainda. Quer dizer, não, vai lá, responde. Eu deixo você responder se você estiver respondendo. Mas vamos lá, vou responder aqui. Já que não chegou na minha resposta. Quando a gente é criança, quando aprende a andar lá, né? Você não vai lembrar disso, mas você pode presenciar aí filho, filha, sobrinho, né? Tal, eu vi isso na minha filha agora. Quando a criança ela começa a andar, começa a correr, né? Minha filha já começou a andar, já começou a correr. A postura dela de corrida é a mais perfeita que existe. Ela corre muito bem. Toda criança corre o jeito mais perfeito possível. Tem a forma perfeita. Até para te colocar aqui, até para comparar as crianças, na verdade não as crianças, sabe os quenianos, aqueles que ganham as provas nas Olimpíadas, os melhores do mundo? A postura, a pisada são iguais às da criança, tá? E vocês vão até entender o porquê. Agora, o que acontece que nós, mortais, aqui, amadores e tal, não corremos do jeito mais correto possível. Não corremos igual a gente corria quando a gente era criança e não corremos do jeito mais eficiente. Porque existiu um tempo, e muitas vezes um tempo muito grande, onde a gente parou de correr. Foi para o ensino médio. Quando eu ia para a escola, né, o ensino fundamental lá, da primeira ou oitava série, a gente corria mais na escola, né, tinha educação física e tal, e tinha que fazer. Mas no ensino médio, o que acontece? No ensino médio você é adolescente. Quando você é adolescente, você começa a ficar revoltado. Porque eu lembro do ensino médio, eu jogava bola, eu gostava de fazer exercício, mas eu lembro que a maioria dos alunos ali, eles nem gostavam de fazer educação física. Não era jogar bola, não ia fazer... Era outra atividade, não ia fazer. Então, a partir daquele momento, já parava de se exercitar, de correr, né? Muitos ali, nessa fase de revolta da adolescência, né? Não quero fazer isso, quero ficar aqui com meus amigos e tal, quero fazer outra coisa. E daí, depois do ensino médio, na faculdade, é onde que, acabou o exercício físico na vida da pessoa, né? Pra quem segue a vida escolar normal, né? Tem gente que já vai trabalhar antes e tal, daí também acabou o exercício físico, né? Porque as pessoas trabalham mais pra sobreviver e tal, não vai se exercitar, né? Porque precisa trabalhar, precisa botar comida em casa, né? Às vezes muita gente desde cedo tem que fazer isso. Mas daí vai pra faculdade, não trabalha, faculdade e tal, não tem exercício físico ali. São muito poucas pessoas que fazem. Até porque o meu público-alvo de corrida, né? São pessoas aí acima de 28 anos, tá? E são poucos ainda, 28, 29, 30. A maioria depois de 30. Antes disso, o pessoal nem se preocupa muito com o exercício. E daí o que acontece? São anos que a pessoa não se exercita. Ali ela perdeu a capacidade de movimento de corrida. Ela perdeu a forma. Ela perdeu o jeito. Quando vai voltar a correr,
depois de algum tempo, né? Tá precisando emagrecer, tá precisando perder peso, tal, vou correr, né, e tal. O corpo ele desacostumou, ele perdeu a forma de corrida e daí volta correndo de uma maneira não tão correta. É isso que acontece. É isso que acontece com as pessoas que param, né, de fazer exercício desde quando eram crianças, param em algum momento, né, e voltam. E daí por que a maioria das pessoas correm errado? Porque por causa do tênis. Os tênis de corrida eles têm muito conforto, muito amortecimento, principalmente na parte do calcanhar. E daí correm ali já pisando, é mais confortável, né? Segue um padrão da caminhada na corrida. Primeiro calcanhar e tal, e muita gente até fala que isso é correto, é um absurdo, mas começa a correr batendo o calcanhar no chão, a eficiência não é legal, tem uma sobrecarga muito grande de articulação ali. Mas por quê? Porque a pessoa inconscientemente ela já volta a correr, né? Ela começa a correr desse jeito depois de adulta. E não é o jeito mais correto, é o jeito que pode lesionar e tal. Então, nem lembro porque eu entrei nisso, né? Mas eu tô falando da postura, né? De quem corre agora, depois de adulto, nem sempre é a postura correta. Você tem que prestar atenção, tem que buscar o como correr com a postura mais correta. Como voltar àquela postura que você corria quando era criança. Como chegar na postura ideal, que são aquelas que os melhores fazem, né? Você mesmo não querendo ser o melhor na corrida, você tem que fazer a postura mais eficiente na corrida, porque senão você vai estar sobrecarregando suas articulações, seu quadril, seu joelho. O que não é legal é você ter uma lesão, um machucado, alguma coisa assim, tá? Conseguiu entender essa parte? Por isso que o ideal é você nunca parar, né? Desde criança. É um objetivo que eu tenho com a minha filha, que ela tem 1 ano e meio agora. Eu falo, meu Deus, eu tenho que dar atividade física para ela a vida inteira. Eu tenho que ser o exemplo, né? Eu tenho que fazer atividade física. Pô, é legal, a minha esposa sai, às vezes para trabalhar, pra qualquer coisa. Aí minha filha, mamãe tá correndo, a mamãe foi correr e tal. Então ela já tem um pouco dessa cultura do correr por causa da gente aqui de casa, né? Amanhã a gente vai numa corrida que a minha esposa vai correr, a minha filha vai junto, ela vai ver o evento da corrida, né? Então eu consigo dar isso para ela. E não só um exemplo, mas eu tenho que proporcionar atividade física para ela, exercício físico para ela incorporar isso e não parar, né? Não chegar em um momento que não faça sentido mais para ela, porque ela é muito importante. Não é importante só porque eu quero que um dia ela seja campeã, que ela ganhe troféu, nada disso. Eu não quero que ela seja campeã, eu quero que ela faça o que ela quiser, mas ela não pode perder a saúde dela, não pode perder o condicionamento dela, porque isso é a base de qualquer coisa que vai fazer na vida, qualquer atividade. Você precisa estar com um corpo bom, você precisa ter saúde para as coisas, né? Tipo, muitas vezes acontece com muita gente, mas depois lá de quantos anos você daí vai querer correr atrás da tua saúde? É muito mais difícil. Você depois de tantos anos, preciso emagrecer e tal, né? Mas, pô, é muito mais difícil, o corpo não está preparado, né? É um trabalho muito maior. Agora imagina se não tivesse que voltar atrás, porque daí você já está com corpo bom, já está tudo certo, né? Então não é só o meu papel como pai, é o papel de todo mundo que é pai, que é educador, né? Pensar muito na saúde, né, do corpo, né, da criança, dos movimentos e tudo mais, né? Pensa nisso, não é só estudar educação, saber matemática, saber as coisas, se formar. Isso aí, na minha opinião, é segundo plano, tá? O corpo, ele vem em primeiro lugar, porque você depende do seu corpo para tudo mesmo, tá bom? Vamos lá, temos perguntas. Manda aí pergunta, o que você quer saber sobre corrida? Esse é o momento de você me mandar alguma pergunta aí. Já enrolei vocês aqui, conversei sobre bastante coisa, mas agora eu quero tirar uma dúvida específica que você tenha sobre corrida. Seja você que está começando, você que já corre há mais tempo, o que você quer saber sobre corrida, o que você tem de curiosidade, o que você não tem pergunta boba, pode perguntar qualquer coisa, eu tô aqui para te responder, tá bom? Vamos lá? Uma pergunta? Quem vai me mandar uma pergunta aí? Se não me mandarem perguntas, a gente vai encerrar o papo. Eu não gosto de encerrar o papo, eu gosto de ficar conversando aqui com vocês. Bom, amanhã também tem live, tá? Qual que é o tema de amanhã? Esqueci. Deixa eu ver o tema da live de amanhã. Só pra te avisar aqui. Mas 18 horas amanhã tem live, tá bom?
Hoje foi sobre treinar menos e correr mais. Se você perdeu o início da live, ela vai ficar gravada, eu vou salvar ela aqui. Mas vamos lá, a live de amanhã. Eu vou abrir o Instagram aqui no outro celular. Que eu não lembro. Não lembro a live. Mas enquanto isso, vai mandando tua pergunta aí. Escreve tua pergunta. Pô, eu sei que você tem uma pergunta. Manda aí. Qual que é a sua pergunta sobre corrida? Vamos lá, amanhã. Amanhã. Cara, eu não consigo ver meus stories. Porque eu tô ao vivo. Ah, que doideira. Mas amanhã tem live, eu vou divulgar. Vamos lá, cadê a sua pergunta? Sério, eu tô esperando a tua pergunta aqui. Se não tiver pergunta, a gente encerra. Então, ó, amanhã às 18 horas a gente se fala, tá bom? Um abraço, obrigado por estar presente hoje na live. Bom final de semana, boa corrida amanhã. Ó, domingo de manhã faz uma corridinha, vai ser bom, tá bom? Se não souber o que fazer, me manda aqui. Manda depois por mensagem que eu te ajudo a fazer o seu treino de amanhã, tá bom? Te ajudo na questão, falar mais ou menos o que tem que fazer, tá bom? Não que eu vou correr com você, beleza? Então é isso aí, um abraço, obrigado aí pela presença hoje na live e amanhã às 18 horas estamos aqui, beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau.